O paciente chegou para você, doutor, eu tenho uma dor que ela fica aqui nessa região, ela fica meio que espalhada. Aí você chega e faz uma avaliação desse paciente e durante essa palpação na região do masseter, você pergunta, a dor que você está sentindo, que é a dor que você chegou aqui no consultório relatando essa dor, eu quero saber se eu vou conseguir reproduzir essa dor. Ele fala, não, doutor, está doendo sim. Aí você pergunta, é a sua dor da sua queixa, a dor que te trouxe ao consultório? Sim ou não? Se ele falar sim, você pergunta a ele, essa dor que você está sentindo agora, ela está embaixo do meu dedo, bem localizada, ou não? Ele fala, não, doutor, está bem embaixo do seu dedo. Quando ela está bem embaixo do seu dedo, ou seja, ela está localizada, você fala que o paciente tem um subtipo de DTM chamado de mialgia local. O que é a mialgia local? É uma dor muscular muito pontual, ou na região de masseter, ou na região de temporal. Você pode conseguir reproduzi-la da mesma forma, ou durante os movimentos mandibulares, ou durante a variação clínica de palpação, na região de masseter ou na região do temporal. Agora, se você me perguntar, mas por que você está falando especificamente de masseter e de temporal? Porque existe um questionário padronizado para diagnosticar a disfunção temporomandibular, que se chama DCTMD, e todas as pesquisas hoje no mundo, esse questionário é validado para você diagnosticar a disfunção temporomandibular, e ele tem essa aplicação clínica para as clínicas odontológicas também. Então, você consegue diagnosticar a disfunção temporomandibular e os subtipos dela de forma clínica, dentro do seu consultório, na maioria das vezes, sem exame de imagem, tá? Então, é um exame puramente clínico, em que você consegue diagnosticar de forma totalmente clínica, por tomada de história, por investigação do problema do paciente e por avaliação clínica de palpação, tanto na região dos músculos da mastigação, masseter temporal, os outros músculos depois a gente faz palpação também, mas o principal são masseter e temporal, que são músculos mais externos e mais fáceis de você palpar, porque não se misturam com outras estruturas anatômicas. Por exemplo, pterygoideu medial. O pterygoideu medial ele está aqui, ó, está inserido no ângulo mandibular e nessa região interna aqui. Então, o pterygoideu medial, o que está acontecendo com ele aqui? Quando você fecha a boca, ele faz a mesma coisa que o masseter faz, ó. Ele contrai, ele tem uma contração. Só que o pterygoideu medial, você tem outras estruturas musculares aqui que fica um pouco mais difícil de você palpar esse músculo. Então, por isso que o padrão de palpação, na maioria das vezes, é masseter e temporal. Mesma coisa o pterygoideu lateral, que é um outro músculo da mastigação. Quais são os 4 músculos da mastigação? Masseter, temporal, pterygoideu medial e o pterygoideu lateral, que você tem 2 feixes, o superior e o inferior. Aonde que ele está localizado aqui? Ó? O pterygoideu lateral, ele está inserido nessa parte aqui, ó, onde ele insere exatamente na parte anterior aqui da cabeça da mandíbula e na parte anterior do disco articular. Então é difícil de palpar. A gente até faz uma palpação intrabucal por cima da tuberosidade, na região ali superior ao segundo molar, próximo à tuberosidade, e você consegue palpar esse pterygoideu lateral, mas tem um certo viés. Então, nas pesquisas e para o diagnóstico clínico, você acaba utilizando masseter e temporal, mas nós fazemos também palpação dos músculos acessórios, e dentro dessa palpação está inserido o pterygoideu medial, o pterygoideu lateral, o ventre posterior do digástrico, é um outro músculo palpável, nessa parte posterior aqui da mandíbula, você tem o ventre posterior do digástrico, e além disso, você tem o pterygoideu medial, que você faz uma palpação nele também, e também a gente faz uma palpação no processo coronoide, que você palpa intrabucal, você faz um movimento externo para fora, aí você consegue palpar o processo coronoide. Para quê? Para fazer a palpação do tendão do temporal que está inserido nele. Então, o temporal, esse músculo aqui, ó, em forma de leque, ele tem a parte inserida, ou seja, a origem dele é no crânio, e a parte móvel é no processo coronoide, lá dentro, ó, na superfície interna aqui. Então, o processo coronoide você consegue palpar por meio dessa palpação intrabucal e você faz esse movimento para fora, externamente.
Tá? Então, ele está, na verdade, inserido dentro de músculos acessórios, que ele tem um pouco de viés. É difícil fazer essa palpação, tanto de pterigoideu lateral, quanto de pterigoideu medial, quanto do tendão do temporal no processo coronoide e também do ventre posterior do digástrio, que está aqui na parte posterior da mandíbula. Então, gente, por que é importante você saber identificar aonde está localizado o problema, para você não se confundir no momento do tratamento e não fazer, por exemplo, que às vezes a gente acaba observando pacientes que têm problema muscular. Então, por exemplo, olha que situação interessante. A parte profunda do masseter, ela está muito próximo à articulação temporomandibular, muito próximo mesmo. A parte profunda do masseter, ela está mais ou menos aqui, ó, que está muito pertinho da articulação temporomandibular. Então, às vezes, se confunde com dor intraarticular, com artralgia. Existem inúmeros casos que a gente observa de pacientes que têm dor muscular, que a causa do problema do paciente é um problema muscular e o paciente é submetido a um procedimento cirúrgico chamado artroscopia para fazer uma intervenção a nível hospitalar nesse paciente que tem um problema muscular. Então, por isso que é importante você realmente saber identificar a causa do problema e saber identificar se o problema é na estrutura muscular do paciente ou na estrutura articular do paciente.